Bom, existem mangakas que se destacam entre outros, alguns de forma positiva e outros de forma negativa. Cara, esse vídeo foi por acidente, eu simplesmente estava vasculhando a plataforma de leitura de mangás, né, tipo, do nada, e eu vejo esse autor, aí eu vejo, pô, Kaneshiro, ele é de que, puxa, o autor de Blue Lock, ele fez quais obras antes de Blue Lock, porque é futebol e é do caramba, e Blue Lock parece muitas vezes que é de ação, é porradaria, sabe? Quando eu fui ver, ele tinha feito sim um mangá seinen de porradaria. Então o vídeo de hoje vai ser o quanto Kaneshiro é versátil e um verdadeiro camaleão dos mangás. Vamos lá. Pela sua primeira obra, Jagan. Entenda o seguinte, pessoal. Muitos de vocês, acredito que a maioria, conheçam apenas Blue Lock, tá? Mas, tipo, é até interessante o quanto o Kaneshiro, ele consegue ser versátil na criação de mangás, de conteúdo. Então, tipo, cara, vê isso aí. Esse autor criou essa obra aí, tá? Olha a diferença pra Blue Lock. Tipo, o Jagan, a gente sabe que tem bem mais detalhes, ele se esforçou bem mais. Eu não tô dizendo que em Blue Lock ele tá meio que, tá cagando regra. Não, mas em Jagan tem bem mais detalhes do que Blue Lock. Vamos dividir por parte. O primeiro ponto é o seguinte. Alguns autores, eles, quando vão fazer uma obra para outra, eles continuam com o mesmo gênero, com a mesma pegada, só muda os personagens, o enredo, a história, tudinho. Beleza? Mas é ainda o mesmo gênero. Como assim, Matheus? Vamos lá. Vou botar exemplos, né? Pega Kishimoto, o autor de Naruto. Kishimoto, ele criou Naruto e criou aquele Samurai 7, sei lá, os caralho. Pronto. É o mesmo estilo Shonen, tá? Com uma pegada ninja, um pouco samurai, a mesma temática. A mesma coisa Dragon Ball. Akira Toriyama criou Dragon Ball e também outras obras semelhantes a Dragon Ball, até o design é o mesmo. Pega, sei lá, agora, Togashi, a mesma coisa. Shonen, Shonen e Shonen. Hunter x Hunter e também Yu Yu Hakusho. Mas, o Kaneshiro, o cara é diferente, maluco. O cara é diferente. Não querendo botar ele lá em cima, não. Para longe disso. Ele tá longe de ser um dos melhores mangakas. Mas ao ponto disso seguinte, pô. Ele consegue fazer uma obra que é seinen, com nudez e sexo. E tipo, pessoal, entenda o seguinte. Jagan é completamente mais 18, enquanto Blue Lock é um shonen. Jagan, ele é um seinen kouhou. Blue Lock é um anime de esportes e ação. Aí você pensa, mas peraí, Matheus, conta a sinopse de Jagan. Ele tem justificativa para ser muito apelativo? Pessoal, não tem justificativa. Entenda o seguinte, a sinopse de Jagan, né? Conta a história de Jagasaki, que é o nosso protagonista, e um certo dia sapos e rãs e girinos caem do céu e entram dentro das pessoas. Aquelas pessoas que têm desejo forte, elas conseguem controlar os seus poderes, no caso, realiza desejo. Então, se o cara, ele queria atirar com a mão, quando o sapo entrou dele, ele consegue atirar com a mão. Bem bizarro, é como se fossem sapos alienígenas e os caralho. Bom, não foca muito no roteiro, mas sim na apelação. Acontece o seguinte, Jagan, ele é podre de nojento e apelativo, sério. Tipo, cada página que você vê, você vai folheando, é peito, chana e morango com pescoço, cara. Sério, tudo é transa nesse mangá, tudo, qualquer coisa é uma justificativa pro cara transar com a outra mulher, com outro cara, enfim, qualquer justificativa, eles vão estar trocando lá carícias. E eu ouso dizer o seguinte, há certos momentos de mangás, tá? Que o excesso de ecchi, eu vou repetir, o excesso de ecchi, tá? Aparenta mais ser um hentai. Sério, sem zoa. Porque, tipo, é tanta apelação que eu fiquei, caramba, isso já tá gritante demais. Que cara quejudo, sabe? Uma coisa é quando você justifica o Oba-chan, que é um filho da puta lá do mangá. Já tem outros vídeos aqui no canal falando sobre esse vagabundo. Beleza, quando ele morreu eu pensei, acabou, não vai ter mais esse aspecto na obra, porque esse cara era o tema principal, mas não. Aí ele joga outro para ter essa mesma justificativa para trazer sexo na obra. Eu li até o capítulo 64 do mangá de Jagan. Eu parei simplesmente por causa disso. O excesso, eu fiquei, não tem como, o cara tá apelação demais, já tá sem contexto a obra, já se perdeu, sabe? Mas isso é a minha opinião. Cara, se eu não gostei, eu só não vou ler, sabe? Mas eu recomendo para vocês dar uma olhada em Jagan. Aí você pensa, mas Matheus, ele é versátil, o autor, e tipo, de Blue Lock e de Jagan são diferentes. De fato, as temáticas são completamente distintas uma da outra, como eu já falei, né, no início do vídeo. Só que ele ainda
meio que espelha os personagens. A mesma coisa que Boichi faz. Boichi, se você pegar todas as obras de Boichi, a maioria, sempre vai ter um cara com a cara de Senku. Sempre vai ter um cara com a cara desse vagabundo. Mas a mesma coisa acontece com Kaneshiro. A gente pega Isagi. Isagi, ele lembra o próprio protagonista, Jagasaki. Então, Isagi, o protagonista de Blue Lock, lembra o Jagasaki. Olha aí. Barou esses moleque aí. E o mais gritante, o que me deu raiva, cara, foi Bashira. Porque Bashira, ele lembra o vilão, ele tem a fisionomia do vilão de Jagan. E o cara, tipo, o cara é tão parecido que me deu raiva. E o pior é que quando eu tava assistindo Blue Lock pela primeira vez, sem saber que Kaneshiro era o autor de Blue Lock, eu fiquei, caramba, meu irmão, esse maluco tá me lembrando alguém. Esse maluco tá me lembrando, Bashira no caso, né? Tá me lembrando alguém. E até aqueles formatos de monstro que eles têm, que tipo, ele tem um monstro interno. O Jagan, ele tem a mesma pegada. Os olhos dos malucos ficam meio que esse bug aí, com um círculo, redemoinho no meio. Eu fiquei, caramba, esse bicho tá me lembrando alguém, Bashira tá me lembrando alguém. Aí quando eu fui ver, né, que é o mesmo autor e tá lembrando Oba-chan, meu irmão. Esse cara é um filho da puta, Oba-chan. Filho desgraçado, tá? E Bashira é foda. Bom, mas vocês meio que eu acho que entenderam o contexto do vídeo. O meu propósito é o seguinte, tipo, tem autores que são versáteis e Kaneshiro é um dele, é um camaleão. Ele criou uma obra de Jagan completamente diferente, Seina, X, caralho, e criou do lado Blue Lock, uma obra shonen e acessível para todo mundo, uma obra de esporte e futebol. Ao meu ver, é muito daquilo que eu sempre falo na maioria dos vídeos. Cara, se tu não gostar de uma obra, tu não precisa meter o pau nela e ao ponto de dizer, ninguém assista isso. Não, pelo contrário, o que eu tô falando aqui é, tipo, Jagan, eu não gosto, particularmente eu acho uma obra que é muito apelativa, ela se perde em muito contexto da obra, mas sua arte é impecável, as suas lutas são foda demais. Tem alguns momentos que você fica torcendo pra uma coisa dar e tipo, acontece outra coisa completamente ao contrário, sabe? E é muita fila da putagem na obra. Mas é aquilo, se você não gostar, cara, não assiste. Pra mim, a melhor obra de Kaneshiro continua sendo Blue Lock. E é isso que eu queria trazer pra vocês.